Sejam bem-vindos ao Campcast. Campcast é um podcast do Camp Brasil, certo? Nós aqui compartilhamos testemunhos de missionários, supervisores e coordenadores do Camp Brasil. Se você não conhece o Camp Brasil, a gente já te convida a conhecer, se inscreva neste canal, você possa curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas, você aí que tem pequeno grupo, você tem célula, né? Você pode usar o nosso material aqui e as ideias que os nossos missionários apresentam nos podcasts, certo? E hoje nós temos uma convidada especial, não é, Sara? Isso mesmo. E a nossa irmã convidada, que é uma irmã do coração, e ela é lá da Paraíba, do estado da Paraíba, e nós queremos que a irmã possa se apresentar aqui. Seja bem-vinda. Irmã Gláucia, fale um pouco aí de onde você é, de qual localidade, né? Como tem sido o seu trabalho aí nessa localidade. E também pode também compartilhar com quantos anos você conheceu a Cristo, né? E como foi a sua história no alcance? Como começou a sua história no alcance das crianças? Amém. Meu nome é Gláucia, graças a Deus estamos aqui hoje louvando a Ele, né? Primeiro do que tudo, pela oportunidade de estar conversando com vocês. Eu sou de Campina Grande, congrego na Assembleia de Deus em Campina Grande, no estado da Paraíba, e para mim é uma honra estar aqui compartilhando aquilo que nós podemos fazer em favor das nossas crianças. Falando da nossa história de salvação, eu recebi Jesus como meu Salvador aos 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade, na igreja congregacional, eu recebi Jesus como meu Salvador numa escola bíblica dominical. E aí, com o passar dos anos, eu não tinha quem me levasse para a igreja. Então, praticamente, dos 8 aos 14, eu não tive acompanhamento, eu não tive discipulado, tá? Nesse Uhum. período. Mas aí, aos 14 anos, o meu irmão aceitou Jesus, e aí ele começou a me levar para a igreja, e quando eu cheguei a primeira vez lá na Assembleia de Deus, ele tinha aceitado Jesus, na mesma igreja, e juntos entramos no discipulado. Naquela época, nós tínhamos um discipulado de 2 anos, e isso nos anos de 86 a 87, por aí. Nós tínhamos um discipulado de 2 anos, e foi uma missionária do Betel Brasileiro, que foi a minha professora de discipulado. Por sinal, hoje ela é professora de ABD, e eu louvo a Deus pela vida dela, porque nós não tínhamos o campo oficial, né? Mas Uhum. já existiam pessoas que trabalhavam pelo Espírito Santo com a mesma estratégia de discipulado, né? Fazendo com que as Certo. pessoas entendessem o que era relacionamento e acompanhamento. E vejam bem, Uhum. durante os 2 anos que eu fui discipulada, eu tinha uma mãe espiritual que me acompanhava, a gente chamava mãe, porque o nosso pastor dizia: quem vai adotar? Quem vai adotar Maria? Quem Sim. vai adotar João? Uhum. E o nosso pastor Apolônio era muito cuidadoso com isso. E ele dizia: sempre tinha que ter alguém adotando um novo convertido, porque esse período de discipulado era muito importante para fundamentar a fé. Legal. E aí a minha mãe espiritual, ela me levava para a igreja, ela me trazia, ela me conduzia aos trabalhos, e aí ela ia me apoiando, dando esse suporte. Sentava comigo para explicar os versículos, me ajudava a estudar a lição, e nesse relacionamento que eu tive com ela, como minha mãe adotiva, e também com a missionária, dentro de Uhum. mim, eu sempre aprendi dessa maneira, né? Que as Que pessoas bem. precisavam ser acompanhadas logo no início da sua fé, Legal. porque é Uhum. justamente o período em que mais nós precisamos sermos É fortalecidos com a verdade. palavra de Deus. Então, a Uhum. história da minha conversão é uma história assim, bem pautada no discipulado. E para finalizar, eu ainda recebi um Novo Testamento dos Gideões, aquele azulzinho, Uhum. quando eu estava no segundo médio, eu ainda não era crente. E esse Novo Testamento foi justamente assim, o ponto de partida, porque eu comecei a Uhum. ler ele sozinho, mas eu não entendia, né? Uhum. Comecei a ler, aí foi quando meu irmão recebeu Jesus e disse: Você quer aprender mais da Bíblia? Então vamos para a igreja. Então, na minha cabeça, eu ia aprender mais da Bíblia, ia entender e ia conhecer realmente quem de fato era Jesus e o que Jesus poderia fazer por mim.
que Uau, bênção, que né? lindo isso, né? E a importância, vocês veem aí que a missionária acabou de falar, a importância de alguém lá no início reconhecer, saber a importância do discipulado, né? De acompanhar ali uma Uhum, criança, um adolescente, isso é muito lindo. Isso E temos mesmo. algumas perguntas aqui. Irmã, queremos saber como conheceu o Campo Brasil e como foi repassar esse projeto de discipulado em PG, né? Pequenos grupos para seus líderes e coordenadores. Eu conheci o Camp em 2017, mais ou menos. Eu acredito que foi 2017, porque 2018 nós já tivemos o nosso primeiro encontro aí no Ceará e eu participei. E essa experiência para mim ela foi única. Nós conhecemos o pastor Marco por meio do pastor Paulino, que é um dos pastores regionais da APEC. Nessa época agora, ele não está mais aqui na Paraíba. Acredito que ele retornou para morar no Piauí. Mas o pastor Paulino foi quem fez a ponte, né? Olha, está chegando aí o pastor Marco na cidade de Campina Grande e a gente poderia aí reunir um pessoal. Então, como a nossa igreja aqui, ele sempre teve essa abertura de receber, de apoiar a PEC, de dar esse suporte, e também aos missionários, com certeza, nós falamos na época com o pastor que estava na gestão, e o pastor disse, não, pode convocar toda a liderança e vamos dar oportunidade para o pastor Marcos falar. Então, naquela tarde, nós tínhamos mais de 200 pessoas que participaram do encontro, né? Então, consequentemente, com o passar do tempo, nós fomos aprendendo, né? Recebendo as aulas, os encontros, participando da mentoria, do acompanhamento. E antes da pandemia, nós tivemos aí um treinamento com liderança presencial aqui, e na época nós conseguimos implantar 24 grupos infantis, que aqui nós começamos a chamar de grupos infantis familiares. E aí, Uhum. dentro dessa dinâmica dos 24 grupos, mesmo na pandemia, nós conseguimos manter ainda 18 grupos, porque os 6 últimos, os pais tiveram dificuldade para permanecer na cidade, devido ao desemprego, todo aquele Uhum. panorama que Contexto, cercava né? na época da pandemia. Então, Uhum. nós perdemos muitos meninos e meninas dos grupos, porque mudaram-se de bairros, e foram para outras localidades. Em contrapartida, conseguimos manter os 18 até 2022, porque desses Uhum. 18 nós conseguimos levantar outros líderes, formamos novos grupos, agora sempre permanecendo no ciclo 1. Por que nós permanecemos sempre no ciclo 1? Porque aqui, como vocês sabem, a Assembleia de Deus ela trabalha com os departamentos, com as coordenações. E as coordenações infantis fazem o seu trabalho, coordenação de adolescente faz o seu trabalho. Quando os meninos encerravam o ciclo 1, nós encaminhávamos para a coordenação de adolescentes, mas eles nem sempre queriam fazer o trabalho de discipulado com o ciclo 2. Uhum. Então, nós mantínhamos o ciclo 1, o discipulado, e favorecia esse trabalho com as crianças, principalmente crianças não crentes. Se, pelo Dá menos uma a nossa base. realidade aqui foi muito maior com crianças não crentes do que com crianças da igreja. E isso para nós foi uma grande satisfação, porque elas foram alcançadas por Cristo. Muitas delas hoje já estão adolescentes, estão trabalhando na obra, são auxiliares das professoras, fazem o trabalho de evangelismo, cooperam, já trouxeram as famílias, alguns já conseguiram trazer a mãe para a igreja, os irmãos. Então, Glória a assim, foi Deus. uma parceria excelente e mantemos aquele grupo de líderes que sempre trabalhou fazendo esse acompanhamento com esses meninos e meninas que já terminaram o ciclo, mas que permanecem na igreja, graças a Deus, Uhum. atuando em outras obras, tá? Então, hoje, em Campina Grande, nós estamos mantendo ainda 4 grupos, porque os 4 grupos são justamente nas áreas de risco. Nós tínhamos esse favorecimento, porque as portas se abriam nas áreas onde havia situação de vulnerabilidade, e nesses locais, para nós, é muito maior o impacto de alcance para as crianças do que talvez em áreas fechadas, áreas ditas nobres, né? Uhum. Aqueles condomínios fechados, a gente tem mais dificuldade aqui de entrar nesses lugares. Mas
nesses bairros, como a gente tem aqui alguns bairros como José Pinheiro, Pedregal, Santa Rosa. Então, nesses bairros, nós temos uma visão de captar justamente os povoados, aqueles vilarejos ali, os bairros menores, onde as crianças são muito mais acolhidas, elas abrem o coração para fazer o trabalho, elas pedem às mães, né, para ir ao encontro, e graças a Deus estamos caminhando, né? Eu estou pretendendo agora levar 2 meninas que estão como líderes aqui, elas são novas, Vaneide e a irmã de Danila, e se conseguimos, vamos ver aí a possibilidade delas chegarem. Então, o Camp Brasil trouxe essa grande abertura, não só no trabalho discipulado, de acompanhamento, de relacionamento, mas também de permanência dos frutos que foram, né, semeados ao longo desse tempo. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcos e pela vida da missionária Cláudia e por todos vocês que trabalham aí dando esse apoio. Amém. Glória a Deus. Para quem não sabe, né, o Camp Brasil, o discipulado relacional é uma ferramenta de evangelismo, como acabamos de ouvir aqui, do alcance que tem sido aí através do trabalho na localidade que a irmã Glaucia citou, em áreas de risco mesmo, então as crianças são alcançadas. Então essa é uma ferramenta justamente para isso, não é um discipulado para as crianças apenas da igreja, né? Que elas podem ser discipuladas sim, mas é uma ferramenta para alcançar os de fora. Mas nós acreditamos que a jornada, a história da irmã Glaucia com crianças, no alcance com crianças, nesse abraço, pastoreio, né, o cuidado, o amor, né, começou bem antes, né, dela realmente conhecer a ferramenta do Camp Brasil. Então, você pode compartilhar um pouco sobre o início dessa sua história com as crianças, com o Ministério Infantil, e pode também nos contar sobre esses desafios atuais, né? Sim. Para alcance dos pequeninos. Então, pronto. Aos 16 anos, eu comecei a alcançar as crianças através da Escola Bíblica Dominical. Então, eu fui convidada para trabalhar com juniores e era uma diferença bem pequena, né? Eu tinha 16, eles tinham 10 anos. E foi um desafio para mim. Eu não tinha ainda formação, né? Mas eu tinha a fé e acreditava que o Senhor ia começar ali um longo caminho. Através desse trabalho, nós fomos caminhando e eu dei uma pausa por muito tempo. Eu fiquei apoiando mocidade, jovens, acredito, por um período de mais de 15 anos. Mas o Senhor já vinha falando comigo há muito tempo e sempre me dizendo, sempre me fazendo perceber que as promessas dele seriam para novos projetos e que realmente eu iria ter de volta esse trabalho com as crianças. Então, em 2004, eu fui acompanhada com a equipe de apoio aqui da coordenação de ABD e nós começamos a fazer esse trabalho de acompanhamento com a Escola Bíblica de Rua. Então, com esse projeto Escola Bíblica de Rua, nós levávamos as lições de EBD, de Escola Dominical, para a rua, e convidando as crianças, trazendo as crianças, fazendo um momento de brincadeiras, de dinâmicas, e alcançando o coração delas com a palavra. Então, após esse trabalho, conduzíamos as crianças para a igreja e fazia todo esse acompanhamento também com o ministério que atuava ali. Então, vários bairros, várias cidades aqui da Paraíba tiveram a oportunidade de receber a Escola Bíblica de Rua. Então, após esse trabalho da Escola Bíblica de Rua, o pastor nos convidou também para trabalhar com a coordenação do Departamento Infantil Geral. Então, foi aí que nós começamos a trabalhar não só com a EBD, mas também com os cultos infantis, com o evangelismo e discipulado, e com o trabalho de oração e intercessão com as nossas crianças. Então, aí seguiu-se e passou-se mais de 22 anos. Depois desses trabalhos todos desenvolvidos, nós entramos numa estratégia regional, que foi a estratégia também do projeto Nordeste para Cristo Kids. É um projeto que alcança os 9 estados aqui do Nordeste. Eu trabalho juntamente com a missionária Sueli,
E o objetivo maior é justamente também trabalhar com discipulado, acompanhando as crianças após a evangelização, divulgando a mensagem, compartilhando a mensagem e transformando o coração das crianças por meio dessa palavra tão poderosa. Então, eu creio que compartilhando toda essa história de coordenação, de mentoria, de discipulado, nós temos hoje frutos por todo o estado, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então, tudo que foi feito, tudo que foi semeado, tudo que foi plantado, é dele e é para ele, né? Tudo é para Glória a ele. Deus. Glória a Deus. Sim, Então, o verdade. Senhor nós semeamos, mas o Senhor é quem dá o crescimento. Então, louvo a Deus por ter essa história, e por causa dele nós temos essa história, não é por causa de outro, somente pelo nome de Jesus. É apenas estar disponível, né, como realmente um instrumento nas mãos de Deus, e tem que estar ali, sendo afinado, né, sendo cuidado, não se deixar verdade. enferrujar. E a parte que a irmã falou é a oração, né, como a irmã disse, tem que realmente ter esse tempo com Deus, essa comunhão com Deus, manter a chama acesa, a chama do Isso. primeiro amor, né, com o Senhor, que é essa comunhão com o Senhor. E ali o Senhor vai direcionar em tudo, em todos os desafios, né? Que hoje nós vemos que, acredito que em cada época é diferente, né? Cada época são desafios diferentes. E a irmã Glaucia pode compartilhar conosco a diferença dos desafios passados com os atuais, né? Sim, sim. Um dos maiores desafios que sempre tivemos, e eu acredito que ele permanece, é alcançar essas crianças primeiro, antes que chegue alguém, antes que algum tipo de ataque alcance, e não deixe que elas tenham essa oportunidade. Então, o primeiro desafio é vencer os ataques. Vencer esses ataques que nós estamos vendo por todos os lados. Ataques na questão do abuso, ataques na questão da saúde mental, ataque no coração, nas doenças emocionais, nos ataques também em conflitos familiares. Então, são tantos ataques, mas nós cremos que o Deus que nos chamou, porque é a certeza da chamada, né? É a certeza e a convicção de que Deus nos chamou. Ele é quem coloca em nossas mãos as ferramentas e a armadura, que está escrito lá na carta aos Efésios, capítulo 6, que com essa armadura, com certeza, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, se eu ensino a criança a se revestir na oração, na palavra, né, no alicerce, nas boas novas de salvação, calçadas nos seus pés, essa criança vai entender que seja qual for o ataque, qualquer que seja ele, com a palavra de Deus, ele vai vencer. Então, nós não podemos impedir as crianças de um dia chegarem à universidade, né? Que está aí esse conflito, que fica a sociedade barrando de um lado, a igreja preocupada de outro, mas se as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens forem muito bem preparados na palavra, a universidade não vai ser nenhum empecilho para que ele possa lá dentro não só ter a formação profissional dele, mas também alcançar outras vidas para Cristo. A universidade é um campo, não só um campo universitário, né? A universidade é um campo para semear. Então, os conflitos, os desafios sempre vão existir. Os desafios que passaram, nós conseguimos superar. Os que estão vindo, nós estamos aprendendo com Cristo a superar. Porque é Ele que nos dá a sabedoria, é Ele que nos ensina. E diante dessas dificuldades que nós enfrentamos com as nossas crianças nos dias atuais, se não for o Senhor conosco, nós não teríamos como vencer. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos ensina. Então, em oração, nós vamos sim conquistar o nosso território, porque onde a nossa planta, né, a planta do pé pisar, essa terra será nossa. Então, nós precisamos declarar isso com os nossos lábios e conquistar essa terra que é o coraçãozinho da criança. Então, quando Jesus chega, nada mais sobrevive ou nada mais subsiste além, somente o nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Então, resumindo, né, Cécia?
o discipulado é preparar, o momento de você preparar o coração da criança para os desafios que ela vai enfrentar não apenas agora, né? Que na infância ainda, mas também na fase da juventude, da adulto, porque ela vai se posicionar. Ela vai se posicionar diante com verdades eternas, né? E aquilo sendo plantado no coração dela, bem firmado, nada pode abalar, né? Nada vai poder destruir aquilo que é verdadeiro, né? No coração dela, porque o próprio Espírito vai testificando isso na vida do crente, do cristão. E no coração da criança isso também acontece de forma genuína. O Espírito Santo também age no coração dela, de forma que ela cresce nessa convicção e firmeza de fé, né? É verdade. A importância de semear ali desde pequeno, né? Faz grande diferença. Faz grande diferença. Então, invista na vida da sua criança. Você não tem filhos, né? Mas com certeza todos nós temos alguma criança próxima, seja um sobrinho, seja um primo. Então, invista, não perca tempo E em eu investir na ainda vida dessa acredito criança. que essa semeadura já começa no ventre. Sim, muito importante. Já começa no Vou ventre, né? lembrar. Porque é todo um processo. A criança vai acompanhando a mãe, falando, cantando, contando história, pregando, ensinando, né? E todo esse acompanhamento já desde o ventre vai frutificar. O que plantou ali vai Com ficar certeza. para toda a vida. Isso mesmo. A gente tem testemunho da cultura judaica, né? Que é assim que as mulheres já começam a instruir suas crianças, né? Desde o ventre, Sim. né? E assim também acontece conosco, É nessa verdade, geração. nossa geração. E a irmã Gláucia falou também sobre os ataques, né, que acontecem com as nossas crianças. A gente vê que o inimigo sempre, desde sempre, até na Bíblia a gente vê, né, que ele sempre teve ali uma gana com as crianças, né, com aquela geração que Uma está sede. para vir. Isso mesmo. E nós queremos que a irmã fale um pouco sobre como trabalhar a proteção das crianças, né? Às vezes um líder que passa por uma situação dessa, né, da criança do seu PG que está passando por isso e não sabe o que fazer. Às vezes é um pai, é uma mãe que está passando por alguma situação específica dentro de casa, ou até mesmo um professor, né? Nós temos professores cristãos aí que passam ver uma situação de alguma criança na escola. Temos N fatores aí, né? N situações, como trabalhar a proteção das nossas crianças. Trabalhar a proteção através da prevenção, primeiro. Se eu previno a criança, se eu ensino a criança como se prevenir, se eu oriento os líderes a prevenir, a praticar essa prevenção, vamos evitar muitos e muitos tipos de abuso. Porque quando a criança compreende o que é um abuso, ela vai entender caso ela seja ameaçada, né? De estar passando pela situação. Então, é bom que seja feito primeiro a prevenção, né? Pode falar, Irmã Sara. Glaucia. E antes da irmã falar até a questão da prevenção, em si, a irmã pode até só mencionar, né, os tipos de abuso que existe físico e Sim, emocional. sim, Então, a irmã pode sim, mencionar melhor sim, e também entrar já na prevenção, né? sim. Que é Começando pela prevenção, eu preciso ensinar a criança o que é o abuso sexual, o que é o abuso moral, o que é o abuso emocional, o psicológico e o físico, né? Porque muitas vezes acontece o abuso sexual, mas, ou talvez só de palavras, olhares, né, insinuações, mas também aí acontece o abuso físico. Então, a criança precisa compreender o que é cada tipo de abuso desse. De uma forma lúdica, eu posso ensinar a criança a fazer essa classificação e orientá-la quando ela se sentir ameaçada. Nós sabemos hoje, pelas estatísticas, que os grandes abusadores, os abusadores de plantão, eles estão muito mais dentro das famílias do que fora. Então, pelas estatísticas, nós temos pais que abusam, avós que abusam, tios que abusam, primos que abusam, irmãos que abusam. Então, nessa classificação inteira, quem mais tem que proteger, não protege, que era justamente a família.
Então, Triste. o que eu digo para os líderes hoje, professores de escola, né? Trabalho em escola há mais de 30 anos, e nós, escola, como instituição, nós, igreja também como instituição e como corpo Uhum. de Cristo, nós não podemos ser coniventes com isso. Então, precisamos primeiro trabalhar a prevenção. As igrejas precisam abrir suas portas para ensinar aos seus líderes sobre a prevenção, o cuidado e a proteção. A escola também precisa se sentir responsável, porque se eu vejo meu aluno com marcas no corpo, com choro, né, com dor, com angústia, com comportamento diferenciado, se isolando, não querendo mais nada, alguma coisa está errada. Então, partindo do princípio de que nós precisamos observar e investigar, não acusando ninguém, mas suspeitando. Uhum. Então, contrapartida, né, vendo essas suspeitas, eu posso sim fazer uma denúncia pelo Disque 100. A denúncia, ela nos dá garantia de silêncio, ela não expõe aquele que está denunciando, é uma denúncia anônima, e vai fazer com que convoque toda aquela instituição, todo aquele órgão à investigação. Nós, cristãos, nem a escola, temos obrigação de prender ninguém, nem compete a nós prender, nem acusar, mas compete à justiça. Mas se a justiça não sabe, como é que ela vai prender ou como ela vai chegar lá? Tá? É verdade. Então, a lei está à nossa disposição, a justiça está à nossa disposição, mas precisa ouvir as denúncias. Então, se Uhum. somos coniventes, nós estamos pecando. Se eu sei que meu vizinho está sendo abusado, se eu sei que eu tenho alguém perto, ou um parente, ou até mesmo na escola ou na igreja, que foi abusado, ou que teve uma tentativa de abuso, sofreu essa tentativa, e eu me omiti, eu estou pecando, porque às vezes as pessoas acham que o pecado está só na faixa, naquela faixa de adultério, disso e daquilo, classificando o pecado como 3 tipos ou 2 tipos de pecado. Quando nós nos omitimos, quando nós nos retratamos, nos escondemos de praticar a verdade e a justiça, nós estamos pecando. Não, É pecado. verdade. Então, Quando não é, fazemos o bem, né? Que proteger deveríamos fazer. crianças, como diz o Dr. Guilherme Shelby, é tão espiritual quanto orar. Então, se eu Uhum. denuncio, eu estou fazendo uma coisa espiritual. Se eu faço a denúncia, se eu previno, se eu protejo, eu estou sendo espiritual. Está sendo tão espiritual quanto orar. Porque, não, mas aquela criança ali foi abusada, vamos orar por ela. Não. Nós podemos orar sim, continuamos orando, mas nós vamos fazer a nossa parte. A ação que tem que ser feita precisa Uhum. realmente ser feita. Então, essa é a minha mensagem para os líderes. É isso. Estudem, procurem se informar, investiguem, acompanhem o comportamento da criança, busquem informações. Aí, vários estados estão lançando cartilhas de prevenção, não só de um site, mas de vários sites, né, de prevenção durante esse período que nós vamos ter aí do Maio Laranja, que não fique só no Maio Laranja, mas que seja o ano Verdade. inteiro de prevenção, que as igrejas abram as portas, promovam encontros, promovam roda de conversa com as famílias, porque as famílias Uhum. muitas vezes passam pelo abuso, mas não querem expor, não querem dizer, porque talvez a pessoa seja uma pessoa importante da sociedade, talvez a pessoa seja importante lá na igreja ou na escola, seja onde for. Mas aí o que nós temos que fazer? Acompanhar essas famílias, fazer a nossa parte, que é prestar o socorro espiritual, mas também o prestar o socorro de ajuda na intenção de denunciar. Porque se não denunciamos, fez uma vez, 2 vezes, 3 vezes e vai continuar fazendo, porque está achando que ninguém nunca vai encontrar o problema ali. A gente já teve casos aqui, porque não denunciaram, continuou fazendo. E fez com 1, com 2, com 3, até que quando chegou a mais de 10, teve que dar um basta. Ou as famílias denunciavam, ou nós íamos ter um desastre emocional, espiritual, em todos os aspectos na vida dessas Na crianças. vida das Porque crianças. até a prevenção você evita os traumas emocionais. Após o abuso, você vai ter que acompanhar para ajudar a vencer os traumas emocionais. Olha aí. Ouviu aí, gente? Vamos ficar de olho, vamos fazer a nossa parte, né? É, Qualquer coisa, você sabe demais, sabe muita coisa. Você é um cristão e você também que não é um é, cristão, né? Tem que é. fazer o bem. Você sabe que tem uma criança passando por essa situação?
Então, ó, você já sabe o número, Disque 100. E E uma tem das grandes formas de prevenção, Sara, só Hum, intervindo na sua fala, é o olhar atento da família e de toda a liderança. Crianças que vão ao banheiro sozinha, criança não tem que ir ao banheiro sozinha. verdade. Quem leva a criança ao banheiro é a família, é a mãe. Uhum, Então, muitas vezes, responsabiliza o líder para levar a criança ao banheiro, quando muitas vezes já está planejada ali alguma coisa e o líder vai sofrer algum dano, alguma acusação. Isso tem que uhum, ser feito para a nossa proteção também, é, entenderam? Para a nossa proteção. Ah, mas a uhum. criança, né, precisa trocar a fralda, me dá que eu troco. Não. Cadê a mãe dessa Não, criança? não. É. Mãe, Maria disse, vem aqui, por favor, Uhum, compareça ao departamento infantil para trocar a fraldinha do seu bebê. Por isso. quê? Porque nós estamos nos isentando e nos acobertando também. Porque Uhum, existem casos e casos, uhum, mas também existem suposições que alguém procura uhum. uma vítima para cobrir outra, É verdade. o acusado. Entendeu? Acontece isso. Então, nós temos que estar percebidos. Vai ao banheiro, pede para a família acompanhar. Na escola, orienta a mesma coisa. Se a família não está lá, pede a responsabilidade do professor. Professor, não deixe meu filho sozinho para banheiro. Acompanhe Uhum, minha filha, vá com alguém. Porque na escola, realmente, tem que ser os profissionais que estão lá para uhum. acompanhar e para ajudar. E a irmã mencionou os materiais, né, que estão disponíveis. Existe aí uma fonte, um nome que você possa estar compartilhando agora? Sim, eu conheci a cartilha da Priscila, né? Que eu acredito que ela Hum, é vereadora do Vereadora, né? Ceará. Pronto. Ali. Excelente cartilha da Priscila. Nós temos a cartilha também do Dr. Guilherme Shelby. O site é www.cristalspelainfancia.com.br. Lá você pode baixar a cartilha digital e tem também o vídeo. Nós temos Uhum, cartilha do Maio Laranja também. Nós temos cartilha uhum, do Ministério da Saúde também, que são excelentes as cartilhas. Então, coloca lá no Google, porque a internet hoje ela transborda conhecimento de todos os lados, mas conhecimentos que muitas vezes prejudicam e outros que realmente facilitam, né, para você ter acesso e fazer com que você cresça nesse conhecimento. Pode acessar lá cartilhas de proteção da infância, porque vai sair de vários sites, de várias prefeituras do Brasil, que já aderiram à elaboração da sua própria cartilha para ser trabalhada nas escolas, tá? Nós temos uhum, vários exemplos aqui na região norte e agora também na região sul, onde cidades estão levando para a Câmara dos Vereadores, a cartilha para ser aprovada e se tornar projeto de lei, para uhum. instituir e implantar nas escolas para os professores fazerem a prevenção com as crianças. E agora nós já estamos findando esse podcast. Vamos fazer uma última pergunta aqui para a irmã. Na verdade, é uma palavra de incentivo que nós vamos pedir para ela deixar para você que Uhum. é servo do Senhor, né, servo de Deus, mas também é líder do Canto Brasil. E é uma mensagem que nós queremos que ela deixe para vocês, para que você possa ir despertar, né, em discipular, em continuar discipulando, mas também não apenas para andar lado a lado, né, mas principalmente para andarmos lado a lado junto com a proteção com os nossos pequeninos. Pode Uhum. deixar aí, irmã, uma mensagem para os nossos ouvintes? Eu quero deixar Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 7, tá? É um texto bastante conhecido, mas que também vai trazer a mensagem aqui bem aplicada naquilo que eu quero falar para as famílias. Ensine-a com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seu portão. O Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. E no 6 diz assim, no 5 e 6 diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração,
sua alma e suas forças, e que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Por que eu falei nesse texto? Porque se nós começamos pelas famílias, esse discipulado, esse acompanhamento, esse atendimento às crianças desde a primeira infância, quando elas chegarem às nossas mãos, que somos líderes, com certeza nós vamos ter aí uma multiplicação de liderança que não vamos suportar assim o tamanho, né? Amém. O que é feito na família cresce em abundância. Por isso a importância aqui, quando foi citado em Deuteronômio, que começaria em casa. Então, se nós começamos esse plantio, essa semeadura com os pais, eu falo aqui dos pais cristãos, sabemos que há uma diversidade dentro da igreja, na comunidade cristã, de crianças que os pais não são cristãos. Mas a grande maioria que tem os seus pais cristãos precisam estar acompanhando seus filhos. Acompanhamento não é só ver o que o menino fez na EBD ou no discipulado, não. Acompanhamento é todo dia. É ensinando no caminho, Provérbios 22, né? É ensinando no caminho, é deixando no coração da criança a certeza de que o pai e a mãe não tirou os olhinhos deles, vai acompanhar até que eles cresçam. Então, deixa essa mensagem para os pais. Não é o importante não é esperar que o líder faça, que o pastor faça. O importante é que ele assuma a sua responsabilidade como pai e mãe, proteja seu filho e garanta o caminho, garanta para eles o acesso à palavra de Deus e a certeza de salvação em Cristo Jesus. Amém. E é com persistência, né? E pode ser um caminho árduo, né, para alguns pais, e desafios, mas existe uma recompensa, né? Você vai ver o fruto desse trabalho, desse investimento, né? E a maior alegria que Jesus até falou para os seus discípulos quando eles voltaram ali dos milagres, né, de tudo que eles fizeram, receberam autoridade, mas a maior alegria é ter o nome escrito no livro da vida. Então a criança também ela vai poder caminhar com essa certeza e essa alegria no coração dela, né? Se você fizer parte disso na vida dela também, né? Ter esse canal de bênção. Amém. Amém, Tessa? Amém. E aí? Então, nós já estamos aqui já para agradecer a nossa querida supervisora e missionária, muito obrigada, né, por ter aceitado Amém. o convite, né? Nós já havíamos marcado algumas vezes, não tinha dado certo, agora, glória a Deus, aleluia, deu tudo certo, que o Senhor possa abençoar. Ela disse, vamos marcar para depois, né? Hoje. É isso aí. É isso aí. E que o Senhor possa abençoar aí a missão da senhora, né, o chamado, o ministério e aqueles que caminham juntamente com a senhora, né? E esses pequenos aí discípulos que estão sendo formados, né? E líderes, né, que serão também futuros líderes, no nome de Jesus, e o estado da senhora também, em nome de Jesus. Seja alcançado, Seja alcançado, né? Até que o Senhor venha. A gente não sabe se vai ter uma outra geração, né? Mas nós queremos realmente correr, né? O tempo está passando e nós precisamos realmente avançar, né? Despertar para aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Então, isso mesmo. Deus abençoe aí, continue abençoando a vida da irmã Glaucia e você também que nos acompanhou até aqui. Se você ainda não conhece o projeto de discipulado do Campo Brasil, você pode acessar o nosso site campobrasil.com e você vai poder conhecer o material, saber como utilizar e aplicar dentro da sua casa, com a sua vizinhança. Leve para a sua igreja também, compartilhe sobre isso, em nome de Jesus. E tchau para vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe.